Se você quer ter um corpo invejável e ainda saudável, você precisa entender que a alimentação correta, junto a atividades físicas, representam a fórmula para alcançar esse objetivo. Saber o que comer antes e depois dos exercícios é fundamental, tanto para o desempenho esportivo quanto para a saúde. Para esclarecer tudo sobre essa combinação, temos a honra de receber aqui no Câmara Saúde Maurício Moraes. Ele é personal trainer e especialista em alimentação esportiva. Seja bem-vindo, Maurício. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Legal. Eu queria primeiro que você falasse pra gente, assim, personal trainer ou treinador pessoal, né? O que é isso? Então, os dois nomes é a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Lá na época de 1999, mais ou menos 2000, começou bem forte essa coisa de personal trainer, principalmente lá nos Estados Unidos, começou a vir para o Brasil. Hoje é febre, porque você vai treinar na academia, às vezes você não tem tanto... vamos dizer assim, foco, ou você não tem tanta vontade, você começa, fica 3 meses e para. Então, o personal, além de te ajudar a fazer os exercícios de uma maneira correta, executar os movimentos da maneira correta, ele te anima também, faz você fazer mais uma repetição, mais uma série, então te auxilia em várias partes, até na parte psicológica, vamos dizer assim, que é uma parte muito importante aí, na parte de treinamento, principalmente. Sem dúvida. Agora, o que é preciso para se tornar um personal? Para ser um personal, você tem que ser formado em educação física, né? No meu caso, eu fiz educação física e fiz mais especialização também, fisiologia do exercício, né? Mas você só sendo formado em educação física, você já é apto para ser um personal trainer, né? E como é que a gente define, Maurício, um treinamento personalizado, né? De um personal para um aluno? Então, muitas pessoas às vezes vejam em blogs, alguma coisa, um tipo de treino e fazem aquele treinamento, mas não é bem assim. Para o personal trainer. Então, existe uma coisa que chama periodização. Então, a gente faz uma avaliação em cada aluno, porque cada pessoa é de uma maneira, né? Cada um tem um biotipo. E dali, a gente tiramos um treinamento para aquela pessoa. Mas não é o mesmo treinamento para sempre. Então, a cada 3 meses tem uma troca de treinamento, porque o corpo ele se acostuma com aquele tipo de movimento e não começa mais a dar resultado. Então, é preciso sempre ir modificando esse treinamento de acordo com cada pessoa. O que define, assim, na sua opinião, para que o aluno opte, né, por um personal? É a questão do resultado acontecer de forma mais rápida ou a questão da agenda que facilita para ele? Como é que é isso? Pelo horário também, né, que a pessoa, ela pega o horário melhor para ela ali. E por causa de tudo isso daí, um compromisso, principalmente, quando você tem um compromisso de ir a algum lugar, é muito melhor, né? Como eu falei da parte psicológica, você sabe, 3 horas da tarde eu tenho aula com o Maurício lá, então fica mais fácil. Não é o aparelho, né? Só que tá quando é o aparelho você fura mais fácil, sim. Né? E tem a coisa daquilo, você faz, cansou, você para, ou conversa com o amigo, então tem uma cobrança maior. Cobra, né? E a questão mesmo de resultados, né? Muito mais rápido, porque você faz de uma melhor maneira, né? Não, pode concluir. E da melhor maneira e a maneira correta de fazer, porque às vezes você faz e você não está vendo como está sendo o exercício. Então o personal ele analisa, tua coluna está torta, as costas estão tortas, sua perna está torta e vai corrigindo. Aliás, é claro que a gente sabe que não é todo mundo que utiliza o personal e tal, mas a gente vê mesmo nas academias muita gente fazendo assim de maneira inadequada. Sim. Até por conta, às vezes, da dificuldade de o professor poder atender todo o salão, né? Sim. Vira até meme na internet depois as coisas que acontecem. Não é? Mas é tipo assim, não é culpa da academia também. Sim. A lei diz que tem que ter um professor ali na academia para ajudar todas as pessoas, mas não tem como. Por exemplo, 19 horas, academia lotada, tem 30, 40 alunos, não tem como ele atender todo mundo. Então fica mais difícil, por isso a pessoa tem essa opção de ter um personal trainer que fica só com ela ali, né? Há um tempo atrás, você falou que surgiu mais ou menos que ano a coisa do personal? 1999. Década de 2000, chegando nos anos 2000, na verdade, né? Então, quer dizer, é muito recente. Só que a gente percebe assim que lá no ano 2000, tal, finalzinho da década de 90, todo mundo que fazia tinha um pouco de preocupação com relação a custo. Como é que está isso hoje? Está mais acessível? Isso gira em torno de quando dá para falar alguma coisa? Só para a gente ter uma média? Tá. Então, hoje a pessoa fala personal trainer, então às vezes ela pensa, é muito difícil, eu não consigo, é muito caro, enfim. Mas, na verdade, hoje, eu sempre faço uma base quando eu falo para os meus alunos.
você vai num barzinho, você vai jantar, qualquer lugar, você gasta 200, 300 reais em uma noite para fazer uma alimentação ali, ou sair numa balada, enfim. Um personal trainer é uma base de 30 reais a 50 reais a hora aula ali. Então, vai ser mais ou menos essa base. E mais a academia que você escolher, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela escolhe uma academia, a academia custa 100 reais. Então, ela paga 100 reais lá da academia e mais essa hora aula do personal. Mas se você avaliar o benefício que vai te trazer, não é um valor tão alto assim, qualquer um pode fazer. No meu caso, por exemplo, eu faço planos que dá mais desconto. Então, tem cartão de crédito, muito fácil. Hoje, a maioria dos personagens fazem isso. Podemos dizer que democratizou essa questão do personal. Sim, com certeza, porque é uma procura muito alta. Hoje você só ouve falar de fitness, né? Então teve uma procura muito alta, então não é uma coisa tão cara assim. Dá para fazer todo mundo. Maurício, quem procura mais, homem ou mulheres? No meu caso, eu acredito assim, avaliando pelos meus alunos, hoje deu uma 50% ficou aí, mas é sempre um pouquinho mais de mulher, né? As mulheres procuram um pouquinho mais, cientificamente falando, né? Os homens, eles são um pouco mais despreocupados. Então, as mulheres, elas pensam um pouco mais na saúde dela, né? Então, às vezes, as mulheres acabam procurando mais por causa disso. E com relação à idade, tem uma idade mínima para iniciar? Aí depende de atividade física. Não existe idade. Você pode começar ali desde os 2 anos de idade, você já começa, tipo, numa natação, você pode começar a fazer algum tipo de luta, mas aí existe o tipo de exercício. Agora, a musculação, que é geralmente o que as pessoas procuram saber, né? Quando que eu posso começar a fazer musculação? Aí tem a parte de desenvolvimento da pessoa. As mulheres se desenvolvem mais rápido que os homens, então tem essa diferença. Mulheres lá para os 12, 13 anos, ela já pode começar a fazer a musculação porque ela já está desenvolvida. Agora, os homens podem começar também, mas tem que ter um cuidado maior com o peso, para não atrofiar ali e dar algum problema de crescimento, essas coisas. Mas com 12, 13 anos já pode começar moderadamente. Personal trainer Maurício Moraes, o nosso entrevistado aqui no Câmara Saúde de hoje. A gente está falando um pouco aí dessa questão do início da atividade física e também do trabalho de um personal. Qual é a maior demanda, assim, atualmente no seu trabalho? As pessoas acabam procurando com o intuito de perder peso, ganhar massa, ou só mesmo essa questão da saúde, para ter uma boa saúde e equilibrar os exames aí, as dislipidemias? Sim. Eu fiz até um trabalho científico uma vez para avaliar isso. Por que as pessoas procuram academia? E eu posso dizer que 98% foi para emagrecer. Então, tem as pessoas que querem massa magra, porque automaticamente uma coisa leva a outra, né? Mas a saúde, que era o meu objetivo, ver quantas pessoas procuram por causa da saúde. Então, é bem pouco mesmo. Entendendo que a atividade física gera um bem-estar, essa coisa é pequena ainda, né? É o corpo perfeito, as pessoas procuram um corpo perfeito, né? O homem que está barrigudinho e tal, esse vai também, né? Sim, e tem aquilo do vício também, né? Você sempre quer mais, né? Então, é do ser humano isso, né? Você sempre quer mais, mas automaticamente você já melhora a sua saúde também. Você usou a expressão corpo perfeito, né? Existe algum segredo para isso? Existe, mas é bem regrado para você ter um corpo perfeito, vamos dizer assim. Porque, primeiramente, a genética de cada um. A genética da pessoa influencia muito como que vai ser o resultado dela. Então, por exemplo, a gente tem fibras musculares. Se uma pessoa tem menos fibras do que a outra, ela não vai ficar que nem aquela, não tem como. O corpo dela não deixa ela fazer isso. Individualidade mesmo. Sim, mas ela pode chegar no corpo perfeito que ela consegue. Então, ela quer definição corporal, ela consegue chegar num ponto. Mas eu não posso dizer que todos vão ficar iguais, não tem jeito. Por isso, como eu falei no começo, não tem como você fazer o mesmo treinamento do outro, a mesma dieta do outro, porque somos pessoas diferentes, né? Então, vai de cada pessoa aí. Para ganhar massa, para dar essa turbinada, tal, para ficar bombado, ainda é a musculação a grande sacada? Então, às vezes acaba sendo até um mito isso a respeito, tipo, musculação engorda, cresce e o exercício aeróbio emagrece. Então, a musculação, pelo fato, às vezes você treina e sente aquelas dores depois que você treina, né? Por que acontece isso? Você acaba emagrecendo depois que você para de treinar. Então, você perde 300 calorias ali na hora, mas você pode chegar até 72 horas depois emagrecendo ainda. Agora, o exercício aeróbio, você perde 1000 calorias numa aula de zumba, qualquer exercício aeróbio, mas você acaba o exercício e você para de emagrecer. Então, essa é a diferença. O exercício de musculação, você acaba perdendo depois ainda. Então, é muito interessante isso. Se você fazer musculação e aeróbio junto, intercalar ele junto,
perfeito. É o melhor método aí para Então, emagrecer. a musculação, ela não só te dá volume, você pode perder peso também. Sim. E quando você aumenta a massa muscular, automaticamente faz você emagrecer mais também. Muito bem lembrado. Então, tá aí mais uma que a gente ficou por dentro aqui no Câmara Saúde. No geral, Maurício, como é que deve ser a alimentação antes do exercício? O que é indicado? Bem, antes do exercício, muitas pessoas falam assim, a proteína, sempre fica em foco a proteína. Mas antes de treinar, você tem que comer carboidrato, não tem jeito. Porque a proteína, ela faz a síntese proteica, que é a recuperação do músculo para você crescer um pouco mais, você ficar cada dia melhor. Mas ela não te dá energia, a proteína. Então, muita gente, por exemplo, come ovos, frango antes de treinar, mas não vai te dar tanta energia. Então, você tem que comer um carboidrato. Então, tem suplementos, tem várias coisas que você pode comer, mas você tem que comer carboidrato antes de treinar. Que é energia. Que te dá energia. Mas quando eu falo carboidrato, não quer dizer que você vai comer uma macarronada antes de treinar, né? Você tem que avaliar esse carboidrato também, mas tem que ser carboidrato. E hoje tem também até carboidrato gel. Sim, aquelas barras, cereal, tem várias coisas. Tem o próprio suplemento que é de carboidrato mesmo, você toma 5 minutos ali antes do treino, então tem várias opções. E o ideal, então, é você estar com carboidrato. Isso. Legal. Agora, só o exercício em si funciona? Não funciona, não tem jeito. Eu tenho um canal também que fala a respeito de atividade física, né? E eu até falei a respeito desse tema porque as pessoas perguntam muito. Não adianta você treinar 10 horas por dia na academia e você faz uma alimentação errada. Então, é a regra simples. Se você come mais do que você perde, não tem como você emagrecer e ter um corpo legal. Então, você tem que avaliar. Eu sou especialista em nutrição, eu sei a respeito da nutrição, mas eu não sou um nutricionista, né? Então, você pode ir no nutricionista, que ele vai avaliar tudo que você come, o tanto de calorias que você tem naquele dia, ele vai fazer um recordatório para ver o que você faz e dali ele vai tirar uma dieta que seja, você coma menos do que você gasta. Então ele vê o quanto você gasta, dali ele faz uma dieta legal. Então isso é o mais importante. Para quem quer começar, primeiro a nutrição. Tem que balancear a nutrição. É o básico, você quer o básico. Atividade e nutrição. Os dois andam juntos. Agora, você tem algumas parcerias, isso pode ser estabelecido assim com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim? Com certeza. Como eu falei, a nutrição e a educação física e os exercícios andam juntos, não tem jeito. E tem essa parte dos médicos e do fisioterapeuta também, que são coisas assim, que a gente usa bastante também, eu tenho parceria com alguns, mas elas são usadas um pouco menos porque fisioterapeuta é mais para essa parte de quando está machucado, Sim. alguma lesão e tal, mas também é muito importante. E a parte de médico também, porque assim, eu sempre recomendo, eu sempre falo, você vai fazer algum tipo de atividade física ou vai tomar alguma coisa, algum suplemento, vai no médico antes. Cada um é cada um. Você tem um biotipo aí que você vai tomar uma coisa que vai te fazer mal, então pode agravar muito aí. Então sempre vai no médico ver se está tudo certinho, se tem algum problema de saúde, se tem algum problema em articulação, para daí começar a fazer um exercício. Bacana, Maurício. As marmitas fitness, elas são uma boa saída aí para quem tem um dia a dia muito corrido? Perfeito. Eu sempre uso, recomendo, porque, assim, por exemplo, a minha vida eu vou falar, mas eu acredito que 90% da população é assim. A pessoa sai de manhã, trabalha, os jovens estudam à noite. Como eu falei, tem que fazer uma alimentação legal, é muito importante. E como você vai fazer tudo isso que você tem que fazer no dia a dia e ainda você tem que preparar a alimentação, ir lá no mercado comprar, então fica muito difícil. Porque, aliás, você trouxe algumas aí, né? Eu quero mostrar aqui para o nosso internauta que está acompanhando, para o telespectador. É muito legal porque ela é totalmente natural. Totalmente natural. E fresquinha. Sim. E é muito fácil, você compra na própria loja ou você pede para entregar, é muito rápido, 5 minutinhos você coloca no micro-ondas ali e está pronto, é perfeito. Cara, eu tô vendo aí, isso é uma panqueca de morango. Isso, então tem muita opção, tem linha, hoje em dia que tem muito vegano, vegetariano, que precisa de uma alimentação mais adequada, tá? Às vezes fica difícil, não encontra. Lá no Bistrô tem tudo isso. Tem várias opções aí. Gosto é para todo mundo, né? Cada um tem o seu gosto, tem para todo mundo. Porque você tem essa questão do gosto e também aquilo que o organismo precisa, né? Aí dentro do seu paladar tal, você vai se adequar, porque me parece que tem ali mais de 70 opções. Com certeza, é muita opção, é muito legal. Eu faço uso porque não tem como. E todo mundo precisa fazer essa alimentação. O Bistrô ajuda muito porque é muito rápido, muito fácil e tem para todo mundo, para todo tipo. Intolerância à lactose, tem várias coisas que você pode usar e fica muito legal. Então, perfeito. O que fazer no dia a dia, realmente, vamos combinar, dá muito trabalho, né? Muito trabalho. Você pegar prontinho assim, é bem melhor. É perfeito, é perfeito. Isso até serve de estímulo, né? Sim.
Na verdade, não é nenhuma coisa assim, é uma opção. Eu acho até que tem que fazer, não tem jeito. Não tem como você se preparar tudo. Só se você tem uma pessoa que faz isso para você. Aí fica um pouquinho mais fácil, mas se não, é praticamente impossível. Legal. Quero te agradecer muito, Maurício, pela presença aqui. Foi uma alegria recebê-lo no nosso Câmara Saúde. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. O nosso Câmara Saúde fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais um programa. Até a próxima.